Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe hoje uma palavra a respeito de ser amigo de Deus. Você gostaria de ser amigo de Deus? Você já é um amigo de Deus? Você quer saber se você é um amigo de Deus? Então, fique neste vídeo até o final, porque nós vamos estar falando disso biblicamente, ok? Para esclarecer todas as dúvidas. Antes eu gostaria de deixar um convite para você que está chegando no canal, que gostar dessa mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe, curta os vídeos. Nós temos por objetivo aqui estar levando mensagens de edificação, orando com as pessoas. Muitas pessoas hoje estão necessitando da palavra de Deus e esse é o nosso trabalho. Amém? Também gostaria de convidá-los a dar uma passadinha na descrição desse vídeo para conhecer uma obra missionária de alguns irmãos que fazem esse trabalho em países onde os cristãos são perseguidos e eles precisam de ajuda. Então tem lá o link para cada um que quiser conhecer primeiramente o trabalho e depois decidir se gostaria de ajudar os irmãos. Amém? Então é isso. A mensagem de hoje se concentra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 8. Jesus aqui vai contar uma parábola. Então ele disse assim: Qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de necessário. Irmãos, essa parábola, ela fala a respeito de muitas coisas. É uma parábola pequena e riquíssima em detalhes. Mas hoje eu gostaria de me concentrar em apenas um deles. E se nós tivermos outras oportunidades de voltar a falar a respeito dessa parábola, então nós faremos isso, ok? Então aqui, a primeira coisa que nós vamos conversar é que aqui Deus, o Pai, ele está na figura de nosso amigo. É claro que não um amigo que diz para nós: olha, agora a porta já está fechada, né? Mas um amigo. Jesus colocou Deus, o Pai, na figura de um amigo. Isso eu preciso que você tenha claro na sua mente, ok? E a intenção de Jesus é mostrar que não se trata de qualquer amigo, e sim de um amigo que nós podemos usar de maior ousadia. Tanto é que na parábola, o amigo foi procurá-lo à meia-noite. Olha, por favor, me dá 3 pães aí, porque chegou gente na minha casa e eu não tenho nada para dar para eles. Então, além de pedir, ele ainda foi pedir num horário que não era um bom horário, né? Ele já estava dormindo. Enfim, então nós vemos aqui que não se trata de qualquer amigo. Não é em relação a qualquer amigo que a gente pode, por exemplo, ligar de madrugada: olha, faz uma oração aí para mim. Né? Tem que ser um amigo realmente verdadeiro, tem que ser uma pessoa realmente chegada nossa para poder ter esse tipo de intimidade. Então, o Senhor Jesus Cristo colocou o Pai nessa figura, na figura de alguém
que nós podemos ter esse tipo de ousadia e de saber, inclusive, que não é porque é tarde da noite que ele vai nos mandar embora ou que ele não nos atenderá. Ainda Jesus mostrou aqui que Deus, o Pai, é um amigo do qual nós podemos insistir. É por isso que depois da parábola o Senhor Jesus Cristo fala: batei e abrir-se-vos-á. Esse batei, ele dá a ideia de insistência. Olha, você quer muito algo? Você quer muito, muito mesmo? Então insiste, bate na porta, bate, 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 até você ser atendido. Por exemplo, eu preciso muito que o meu filho seja liberto das drogas. Este é um exemplo do qual nós precisamos bater insistentemente na porta de Deus. Senhor, dá libertação para essa pessoa, dá libertação para essa pessoa. No caso da salvação de alguém, é outro exemplo que nós precisamos bater insistentemente na porta de Deus. E muitas outras razões, são milhares de razões que eu poderia estar citando aqui. Com certeza você tem algo na sua vida do qual você tem a necessidade de receber e que só Deus, o Pai, pode atender você. Então eu gostaria que você refletisse comigo sobre essa parábola agora. Por que Jesus contou essa parábola? Essa é a pergunta central. É para nos mostrar quanta liberdade nós podemos usar em oração com o Pai. Isso muda tudo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, na hora de orar, se tornam tímidas, se tornam envergonhadas. E o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós essa parábola exatamente para nos mostrar um exemplo de ousadia. Por quê? Porque Deus, o Pai, além dele ser um rei e estar sobre todas as coisas, ele é nosso amigo. Então vamos de novo, olha só. Por que Jesus contou essa parábola? Porque é da vontade de Deus que oremos com confiança, sabendo que nós vamos bater e o nosso amigo nos atenderá. Eu vou dizer de novo para você o que a Bíblia já te disse. Deus, o Pai, é seu amigo e está esperando que você bata na porta dele. Queridos, essa parábola, ela fala de oração. É simples entender. Quem ora, senão aquele que crê? Não é assim? Aquele que não crê em Deus o Pai, que não crê que ele é seu amigo, ele pensa assim: para que eu vou orar? Deus não vai responder mesmo? Essa ideia distante não é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou exatamente o contrário. O Pai é o melhor dos nossos amigos. Ele é aquele que nós podemos falar com ele a qualquer momento. Então, queridos, o princípio básico da oração é crer. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa crer. Lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23, está escrito assim: E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Que gostoso ser chamado de amigo de Deus. E Jesus mostrou que nós podemos ser amigos de Deus. Jesus nos mostrou, através de uma parábola, sobre a oração e a fé, sobre entrar na presença de Deus, o Pai, com total ousadia, para falarmos com Ele como falamos com um amigo. Algumas pessoas dizem que creem em Deus. E é triste perceber que muitas dessas pessoas não têm uma vida de comunhão com Deus o Pai, não têm uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Sabe, nunca fazem uma oração, nunca pegam a Bíblia para ler. Isso eu sinto muito em dizer, mas você está se enganando.
Jesus mostrou que o amigo é aquele que está lá na porta de Deus, batendo, chamando. Ô pai, me atende aqui, pai. Ô pai, fala comigo hoje, pai. Ô pai, abençoa minha família aqui hoje, pai. Pai, olha, eu preciso de ti. Esse é o amigo de Deus. E talvez você esteja escutando essa mensagem e pensando assim: poxa, mas eu não sou nenhum santo para ser amigo de Deus. Então eu vou dar um exemplo para você que cabe direitinho nessa situação. E esse exemplo é o centurião de Cafarnaum. A Bíblia conta lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Depois você pode pegar a sua Bíblia e conferir isso que eu estou te falando. Sobre um centurião. O centurião, ele era uma autoridade sobre 100 soldados. Então, um dos funcionários dele, um dos empregados dele, passou muito mal e ele percebeu que ele ia morrer. Então, o centurião foi até Jesus e disse para Jesus assim: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas por favor, diga uma palavra tua, porque eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu criado lá na minha casa, ele vai ficar bom. Quando o centurião disse para Jesus que ele não era digno de que Jesus pisasse dentro da casa dele, ele estava falando exatamente a respeito de: olha, eu não sou nenhum santo, eu já fiz muita coisa que eu não me orgulho. Era disso que o centurião estava falando. Pelo trabalho dele, nós já podemos imaginar a quantidade de coisas que ele teve que fazer. E talvez isso incomodasse profundamente o coração dele. Mas o fato é que ele procurou Jesus e ele pediu para Jesus: Jesus, por favor, eu venho aqui te pedir pelo meu criado, porque ele está muito doente e ele vai morrer. E eu vou te dizer que o centurião, com essa simples atitude, ele foi considerado ser amigo de Deus. Alguém pode dizer assim: nossa, Cibele, mas como que você sabe que ele foi considerado amigo de Deus? É porque no final da parábola, Jesus diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Primeiro ponto, Jesus mostrou que ele creu em Jesus Cristo. Segundo ponto, ele diz assim, olha: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Jesus falou que pessoas cheias de fé, como aquele centurião, iriam todos se assentar na mesa lá no reino de Deus para experimentar, para fazer parte do banquete de Deus. Ou seja, Jesus estava falando da salvação. Jesus estava falando das bodas do Cordeiro. Jesus estava falando que pessoas que creem em Jesus Cristo serão salvas. As pessoas que creem em Jesus Cristo, as pessoas que creem em Deus o Pai, são os verdadeiros amigos de Deus. Eu sei que essa mensagem é muito forte e eu toquei em vários pontos, mas eu gostaria muito que você pudesse refletir a respeito dessa palavra que você recebeu através deste vídeo e que você deixasse essa palavra cair no seu coração. Não deixe que nada roube isso de você. Tenha uma vida de oração. Talvez você esteja no trânsito, talvez você esteja trabalhando, eu não sei o que você está fazendo, mas faça suas pazes com Deus agora, sabe? Faça uma oração, coloque diante dele o seu coração, as suas necessidades, a sua família, seja o que for, ore, converse com Deus, ele é teu amigo e ele está pronto a receber a sua oração. Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado por essa mensagem. Deus abençoe a sua vida. Por favor, nos ajude a compartilhar essa mensagem do Evangelho com outras pessoas. Deus abençoe, fique na paz.